Boa noite a todos. Eu espero que minha voz já esteja no salão, está? Está. Pronto, muito obrigado. Boa noite a todos. Mais uma vez, isolado como eles chamam de câmara mediúnica, embora a sala inteira esteja submetida a processos de cura, de tratamento em vários níveis de nossas almas, de nossos corpos. Alma considerando o subconsciente, o inconsciente, espíritos considerando a parte supraconsciente nossa, nessa acepção mais estrita da palavra. E para que nós, assim, possamos ter uma interação mais com os mestres do que uns com os outros. É sempre muito bom quando a gente interage uns com os outros, na permuta fraterna de ideias que sejam a benefício geral. Só que, como aqui estamos, o que seria, não é, grosseiramente falando, que não é esse o sentido, para iniciados, nem sempre essas reuniões são publicadas. Por exemplo, há 2 delas, 2 semanas atrás, que serão publicadas. As 2 da semana passada não serão. Então, por conta disso, para que a gente fique à vontade, e mais uma vontade, não apenas para falar o que quisermos com amigos, que é o caso, que estamos à vontade, mas não apenas para isso, mas para que eu, estando com a luz acesa, vendo-os nos olhos, não acabe focando minha mente nas psiques de vocês. Embora influenciado, há uma interferência maior. Até sem me dar conta, eu começo a responder a pensamentos de alguns de vocês. Se eu fico aqui isolado e alguma resposta for dada a questões dos presentes, graças a Deus eu sei que isso acontece, haverá muito mais isso por conta da interferência dos mestres espirituais e não inconscientemente de mim captando alguma coisa de vocês. Vindo para cá, houve uma ideia que, enquanto estávamos em prece, surgiu muito forte, de que devem se recordar quando, há poucas semanas, Gisélia provocou o assunto território num campo mais amplo de território emocional, de respeito ao outro, e nós falamos sobre as personalidades que têm um traço de ego inflamado e que tendem a elastecer o sentido de território, que é normal, todo ser humano tem a necessidade de estabelecer um território para si. Existe até um estudo que avalia, de acordo com a personalidade da pessoa, com idade, com gênero, quanto em torno do próprio corpo a pessoa estabelece limite para não ficar desconfortável com a aproximação física de alguém. Mas não estamos falando nem desse território no sentido mais objetivo da palavra, mas no sentido de posses, por exemplo. Uma das características da condição humana, e os paleantropólogos, ou seja, aqueles antropólogos que foram estudar fósseis de antropóides que nem sequer eram seres humanos, mas estavam começando a apresentar os primeiros rudimentos da humanidade. Uma das características básicas é o sentimento de posse de objetos. A pessoa começa a sentir que alguma coisa é posse sua. Não só o sentido de identidade começa a sair da tribo, a pessoa passa a sentir que é um indivíduo além da própria tribo ou isolado da tribo. Ele pode pertencer à tribo, é o que acontece com todos nós hoje já. Isso é um sentimento normal para o nível evolutivo médio da Terra de hoje, mas não foi no passado. Nós temos a necessidade de pertencimento, de pertencermos a um grupo. Nós temos vários grupos a que pertencemos. Grupo linguístico, grupo nacional, pertencemos a um grupo até estadual ou citadino. Alguns de nós temos a identidade de aracajuanos forte, por exemplo. O pertencimento a grupo familiar biológico, a grupo partidário ou de amigos, a grupo de correligionários, literalmente falando, ou seja, correligionários de ambiente religioso, porque tem correligionários políticos também, não é? Então, essas famílias que surgem quando a pessoa amadurece mais. Quanto mais a pessoa é ligada apenas à parentela biológica, ela está mais próxima dos instintos. Quanto mais ela se liga a parentelas ou grupos de afinidade por ideias, incluindo muitas vezes os próprios parentes biológicos, porque as famílias consanguíneas costumam se formar a partir de espíritos afins,
na sua maior parte, embora sempre tenham aqueles testes, não é? E, inclusive, os maiores testes são os mais próximos de nós, por afinidade mesmo. E existem aquelas situações mais estranhas, em que alguém encarna num meio de desafetos, por provação, expiação ou missão. E aí, cada caso é um caso, e a gente deve sempre procurar tomar a ótica de não se colocar como vítima, porque é a psicologia infantil do ego, que já saiu da tribo, mas ainda está na postura infantilizada de transferir a responsabilidade por sua vida para terceiros. Então, qual foi a ideia nova sobre isso que os benfeitores espirituais passaram? A pessoa, quanto mais egóica essa foi a sentença, o enunciado, o princípio que foi apresentado, cada um da forma que queira entender, naquela palestra com a provocação de Gisélia, de que quanto mais egóica uma pessoa, ela passa de ter o território do seu quarto para o território da sua casa, para o território de uma empresa, para o território de uma repartição pública, para julgar que o Estado todo é da pessoa. Há pessoas que estão na condição, por exemplo, de governador de um Estado e se sente dono do Estado, por exemplo, ou do país, se sente dono do país, foi eleito pelo povo e começa a agir como se fosse proprietário ou proprietária do país. É o que no passado acontecia com as realezas na época da monarquia absoluta. Então, um primarismo muito grande. Isso só se estabelece com muita, vamos dizer, clareza, quando o povo tem um padrão pré-egóico, de consciência médio. O que foi que aconteceu com a França da Revolução Francesa? É que quando a monarquia absoluta ainda existia, o povo francês já estava, em média, amadurecido, em média, digo, dos indivíduos, amadurecido psicoespiritualmente o bastante para não tolerar mais o absurdo de alguém que chega ao poder por motivos que, racionalmente considerando, são arbitrários. A gente sabe que espiritualmente não são. Mas tudo isso corre por conta da vontade de Deus. Essa percepção racional também. De dizer, por que o rei pode ter todo o luxo, a rainha, a realeza e a aristocracia, e nós vivemos na miséria e na penúria? Essa pergunta, essa interrogação que nos parece simples, né? Elementar para hoje, não foi para a época. E tanto é que as primeiras reações antes da Revolução Francesa foram de pedido de socorro à rainha. Todo mundo conhece aquele episódio com Maria Antonieta, que o povo com fome, na verdade foram mulheres que trabalhavam com venda de peixes. Eram mulheres fortes que cortavam, que pescavam, que nas margens, quando o rio Sena tinha peixes, né, para isso, que pescavam, que carregavam, mas no mercado eram pessoas robustas, não é? Então eram mulheres fortes que foram com facas, facões e coisas do gênero, os instrumentos da época cortantes, não é? Mas não eram espadas, não eram armas no sentido de uma ferramenta já produzida com a intenção de ser uma arma como uma espada. Não eram. Eram instrumentos de trabalho delas, que elas trabalhavam com venda de peixes no mercado. Basicamente esse movimento, que foi às portas do Palácio de Versalhes no século XVIII, e aquele pedido, não é, da rainha, a multidão está fora e pede pão. Eles não pediram um jantar, eles não pediram uma vida mais justa, eles não fizeram solicitação nenhuma extraordinária. O povo está com fome e pede pão. E ela respondeu, e as traduções dão alternativas para isso, mas o deboche, não é? Quem não tem pão, come bolo, segundo alguns. Quem não tem pão, come brioche, segundo outros. Graças a esse tipo de postura arrogante e desatinada, não é? A Revolução Francesa foi acelerada. Poderia ter sido resolvido se um rei ou uma rainha agissem. Aí onde entra o nosso raciocínio diferenciado e complementar esse de hoje. Se um rei ou uma rainha que existiram assim, mesmo em monarquias absolutas, embora raras exceções. Exemplo, Luís IX, uma alma santificada, já nasceu alma santa. Há relatos de Luís IX, com 9 anos de idade, antes dos 10 anos de idade, houve uma praga
das muitas que existiam nas cidades medievais, porque o Luís IX foi lá bem para trás. Eu não me recordo, desculpem agora, o século em que ele reinou na França. Mas houve uma praga de peste, das muitas pestes, talvez cólera, alguma coisa assim. A multidão morrendo aos montes, nas ruas, como mendigos, não é? Uma situação deplorável. E Luís, criança ainda, sei que tinha menos de 10 anos, não me recordo agora que eu li esse relato há muito tempo, escapulia da vigilância. Vocês imaginem que esforço para escapulir da vigilância um rei, um príncipe que era herdeiro do trono francês. Então não era só um príncipe, era um príncipe herdeiro do trono. Escapulia da vigilância dos seus tutores e era descoberto, pelo menos em uma ocasião foi descoberto, tirando as luvinhas que o protegiam. Vocês imaginam uma criança criada como um rei, criada para se sentir melhor do que os outros, superior a todos, dono do país praticamente, com uma educação diferenciada e com a ideia de que ele estava na condição de príncipe herdeiro do trono por vontade de Deus, que era essa a tese da época, apresentada de forma inquestionável. Então imagine uma criança normalmente já é egoísta, uma criança normalmente já é egocêntrica, narcisista, é da natureza da criança. Apenas algumas pessoas permanecem nesse padrão emocional a vida toda, o que é sinal de imaturidade psicológica. A pessoa pode se desenvolver muito intelectualmente e continuar narcisista como uma criança. Isso é um distúrbio de desenvolvimento psicológico. Ela pode ser lúcida, mas ela não é madura. Lúcida, quero dizer, em termos racionais. Uma pessoa inteligente. Só que chega um momento que a disparidade entre inteligência e emocional é tão grande que a pessoa começa a surtar e pode trocar os pés pelas mãos. E a gente vê isso com pessoas, uma pessoa tão inteligente, fazendo uma besteira dessa. Todos nós conhecemos situações em que nós, por dentro, não é que nem atacamos, é que ficamos deplorando pela pessoa. Aquele sentimento de, coitado, meu Deus, como é que está agindo dessa forma? Não precisaria, não é? Muito bem, nós vemos muito isso. Quando é uma pessoa querida nossa, a gente fica nervoso, fica nervosa, né? Não quer que a pessoa se comprometa. Muito bem. Luís IX tirava as luvazinhas para cuidar das chagas, porque nessa praga, o que era muito comum por causa da falta de higiene, a pele estourava em eczemas, né? Uma série de feridas purulentas, etc. Então ele ia limpar as chagas, sabe lá Deus com o que ele limpar, dos mendigos nas ruas de Paris. Pois bem, veja que alma santificada. Esse rei, como outros reis e rainhas houve, entre eles nós sabemos que Eugênia foi a rainha esposa, não rainha titular, não tinha poder de rainha na verdade. Esposa, a rainha consorte de Henrique VIII, a primeira delas, Catarina de Aragão. Então, ela foi filha do Duque de Aquitânia, na França, ainda não propriamente definida como uma nação francesa. E, na condição de filha do Duque, exercer esse papel de mãe do povo. Catarina de Aragão é até hoje a rainha consorte mais amada da história da França, porque ela agiu como Luís IX, como essas realezas raras, como pai ou como mãe do povo. Aí onde entra o princípio. O contrário do princípio negativo do ego grande, que se sente como dono de um território maior do que deveria, é a pessoa de espírito grande e não ego, ou seja, que tem espírito de responsabilidade, que se elastece por um número muito maior de pessoas. A rainha e o rei por excelência, no sentido arquetípico e no lado melhor desse arquétipo, é o pai do povo, a mãe do povo. E os pais aqui presentes, as mães aqui presentes, a maior parte, senão não estariam aqui, são pessoas conscienciosas, inclusive cheias de conflitos. Ninguém vai ser pai, ser mãe, com o mínimo de consciência e responsabilidade, sem com os anos não acumular uma série de conflitos. Ah, meu Deus, eu poderia ter sido melhor. Ai, meu Deus, eu poderia ter agido assim. Eu poderia estar mais presente. Eu poderia... Tanta coisa que as pessoas se cobram. Lembrem do que nós falamos no domingo passado, a pedido dos bons espíritos. Não há processo de moralização legítimo que não traga muito conflito. Nós ficamos, e essa cena não é que nós vamos nos entregar a processos autodepreciativos, autocondenatórios, de autoflagelação. Mas a pessoa tem muitos conflitos de, por exemplo, como é que nós vamos
em muitas situações que vivemos complexas da vida, ter completa segurança de que o ético é agir de uma certa forma, ou o moral, ou o espiritual é exatamente aquilo que nós escolhemos. Como, com total segurança, nessa época de tanta ambiguidade, de tanto questionamento, e questionamentos sérios. Por exemplo, como eu falei de ética, se a gente for pensar em bioética, por exemplo, na tecnologia, é só para dar uma ideia de como o assunto de ética está hoje confuso. Quando é que o sigilo, como aquele segredo absoluto de um padre, é criminoso? Todo mundo sabe que é. Se um assassino vai lá e diz, um homicida, se não for homicida, um homicida potencial, vou matar amanhã minha esposa, padre. E o padre não é obrigado a não dizer a ninguém. Isso a gente sabe que é criminoso. Bem, essa é uma situação extrema. Mas imaginemos outras situações. Até onde vai a minha decência? Onde vai o meu pacto? O meu pacto com o que não serve, com o mal, por comodidade. Então, vou já apresentar um princípio. Tem um filme que foi lançado e um livro recentemente aqui no Brasil, não me recordo agora, foi amante do alemão, considerado um dos maiores nomes da filosofia do século XX, Heidegger. Eu não sei se a pronúncia é essa. Taizinha está presente ou Wagner me ajudarem. Heidegger. Eu não sei se a pronúncia é essa. Como é que se pronuncia, por favor? Não queria deixar assim sem vocês me ajudarem. Heidegger. É isso? Isso. Muito bem. Ela foi aluna e amante. Olha já uma questão de poesética, né? Mas ela era adulta. Ela tinha mais de 18 anos quando se envolveu com Heidegger. Ela tinha 18, ele 35. Muito bem. Ela foi uma das... Desculpem. Taizinha, você sabe quem é essa moça? Que foi a criadora do conceito, porque Thaís é professora de filosofia, a criadora do conceito da banalização do mal. Bem, já não sei não. Não tem importância não. Depois a gente pesquisa. Isso é fácil encontrar na internet. Inclusive a imprensa andou falando sobre ela recentemente. Ela foi muito atacada no final da vida dela. Porque ela defendeu... Mas defendeu, vejam, ela não defendeu, ela relativizou o mal das pessoas que praticaram crimes hediondos debaixo do regime nazista, sob uma desculpa mesmo, ou sob o argumento, para elas muito defensável na época, eu estava cumprindo ordens. No julgamento de um nazista em particular, foi que ela veio a público na revista New Yorker, The New Yorker, se eu não me engano. Não é New York Times, não, é uma revista mesmo. E apresentou essa tese num artigo. Foi um escândalo de proporções imensas no mundo inteiro. Ela não disse que ele estava certo. Ela apenas fez uma reflexão muito pertinente de que pessoas medíocres, pessoas moralmente deficientes, podem realizar atos de barbárie porque elas não compreendem um princípio que deve ser propalado. Obviamente, ela quis dizer isso. Eu não sou um estudioso dela, não sei se ela quis dizer exatamente isso, mas entendi que ela quis dizer isso. Devemos deixar claro que em política, como em tudo na vida, obedecer... Por exemplo, eu sou funcionário dessa repartição. Se eu obedeço, eu estou dando apoio àquele governante. Por isso é tão bonito que nas democracias os políticos se sublevem. Digamos, haja um governante ou um líder está agindo de uma forma que os outros discordam, o protesto é generalizado, está certo. Não existe isso. É meu chefe, eu tenho que abaixar a cabeça. Isso parece contraditório quando eu falo sobre respeito à hierarquia. Isso não tem nada a ver com respeito à hierarquia. Respeito à hierarquia é eu ter uma interação respeitosa com aquele que na organização está posicionado num ponto de maior responsabilidade. Voltamos ao princípio da responsabilidade. Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeças de novo, voltando, dando um passo para trás, na linha de raciocínio da gente. O ego faz a pessoa estender o seu sentido de território. Eu sou o dono disso aqui, ou a dona disso aqui. O espírito mais amadurecido, mais desenvolvido, inevitavelmente, isso é um impulso da alma dessas pessoas.
não importando em que tipo de atividade elas estejam, elas distendem o sentido de responsabilidade, não de poder. Por um número maior de pessoas, elas se sentem responsáveis por essas pessoas. E responsável na acepção mais ampla, profunda e difícil e desafiadora da palavra. Vou usar um referencial para isso que falamos há pouco. Pai e mãe. Ser pai e mãe por excelência. O que acontece, por exemplo, com um médico? Ele vai se sentir pai ou mãe dos seus pacientes. Ou vai se sentir responsável pela saúde dos seus pacientes. Um professor vai ser pai e mãe dos seus alunos. E se aborrece com um aluno que não está tendo o rendimento que... Poxa, ele poderia ter um rendimento melhor. Ela poderia ser mais feliz aprendendo isso que eu estou dizendo, etc. Então, quando a pessoa envolve um pouco de aborrecimento, um pouco de envolvimento pessoal, a pessoa não consegue ficar indiferente. É curioso que, por exemplo, quando nós vemos ou um médico, ou um professor. Os médicos, por exemplo, são treinados a ficarem indiferentes, não enlouquecem no tratamento. Se forem urgentistas, por exemplo, sem dúvida, há profissões em certas situações que nós temos que nos ausentar emocionalmente. Mas há algumas atividades, por exemplo, como é que um psicólogo, um professor, ou um religioso, ou um político vai ficar ausente emocionalmente dos reclamos, das necessidades das pessoas por quem são responsáveis? Isso aí seria um sinal de psicopatia, de sociopatia, ou um sinal daquele fisiologismo, como se fala no Brasil, né? Entre outras práticas, a prática de... não importando aqui, não vou entrar na questão do conceito do fisiologismo, mas vamos entrar aqui, vou apenas dizer isso, que é o que importa. Aquela ideia de a pessoa que está no poder apenas para se perpetuar no poder. Nós sabemos que isso é uma prática comum no Brasil e no mundo, em toda parte. Mas há entre os políticos, há entre as pessoas, como há entre psicólogos, como há entre médicos e professores, algumas profissões favorecem isso, profissões de serviço, entre enfermeiros, entre dentistas, assistentes sociais. Às vezes a pessoa foi fazer aquele curso, não porque, vou fazer aqui esse curso porque eu não consigo passar naquele outro que eu queria fazer. Muita gente vai por vocação. Muita gente faz pedagogia podendo ser aprovado no vestibular de Direito. Muita gente vai fazer psicologia podendo ser aprovado no vestibular para medicina. E hoje está bem difícil ser aprovado, dependendo das faculdades, para, inclusive, uma faculdade de psicologia, o que for. Pois bem, depende do lugar, a gente sabe que pode variar esse grau de dificuldade. Mas há pessoas muito vocacionadas ao serviço, à ajuda do próximo. É impossível vivermos completamente tranquilos quando nos sentimos responsáveis pelas pessoas e pelo que acontece com elas, ainda que indiretamente. Aí nós temos que trabalhar a cabeça para dizer, não, agora foi o livre-arbítrio dessa pessoa. Olha um nível em que as pessoas naturalmente têm esse espírito de responsabilidade com parentes biológicos, principalmente se forem filhos. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe vê que um filho cometeu um crime, um pai ou uma mãe pode começar por um princípio da vergonha. Ai, que vergonha, meu filho. Então, a vergonha é do ego. Mas depois vem a culpa, já é a consciência. Meu Deus, eu falhei na educação. E depois, em última análise, não importa se eu falhei ou não. Não importa que eu dê dado o meu melhor. Eu vou até a família das vítimas, ou da vítima, de acordo com a extensão do crime que tenha sido cometido, e vou pedir desculpas para o meu filho ou minha filha. A pessoa se sente tão responsável que ela quer pedir desculpas em nome do filho ou da filha que cometeu o erro. É claro que não isenta de modo nenhum a obrigação do criminoso se corrigir ou a criminosa. Nós não temos isso é mais comum na Terra, com filhos, com irmãos, com pais. Mas, meus amigos, amigas, tem pessoas que não têm isso nem com parentes biológicos, são pessoas tão primitivas. Ou pior, o ego está tão na frente que a pessoa cheia de racionalizações, que, por exemplo, não, vou levar lá. E, olha, eu já sei que meu pai ou minha mãe aprontou aí uma armadilha para atacar aquela pessoa. Eu não estou nem aí. A pessoa que se defenda. É bom que saiba para saber como minha mãe é, como meu pai é. O meu filho é minha filha. Está vendo? Eu não disse, eu avisei. Eu não quis, eu não vou me meter. Eu não tenho nada com isso. Já viram isso? Vocês que são adultos que se resolvam. Essa história do lavar as mãos, essa mensagem histórica, milenar,
deixada por Pôncio Pilatos, uma lição negativa, para que ninguém cometa o mesmo erro. Eu vou lavar minhas mãos, eu não tenho nada a ver com isso. O que Pilatos disse é, se eu continuar aqui enfrentando esse pessoal, quem vai perder a vida sou eu. Deveria ter perdido pela consciência. E não fez isso. Não estava disposto ao martírio. Mas só que há situações na vida em que a gente está, ou a gente segue a consciência, ou a gente vai sucumbir ao mal. Então, amigos, amigas, devemos procurar nos sentir, a ideia do sentir responsável é se sentir servidor, educador, protetor, o tutor, no sentido mais amplo da palavra. Se eu sou responsável por alguém, mesmo que adulto, é claro que sendo uma pessoa adulta, sendo um colega de trabalho, o que acontece, por exemplo, quando alguém indica outra pessoa para a empresa em que trabalha? Essa pessoa fica responsável por aquele novo funcionário. Se acontece que esse novo funcionário indicado cometa alguma impropriedade na empresa, ainda que sejam indisciplinas, problemas operacionais, o superior hierárquico de quem indicou dá bronca em quem indicou, porque é a pessoa responsável. Como nas empresas acontece isso? Os chefes são os responsáveis pelos seus setores, nas empresas, nas repartições públicas. Um ministro, um secretário de Estado, um governador, um prefeito são responsáveis por aquela área. E seus chefes respectivos cobram a essa pessoa pelos erros ou acertos dos seus subalternos. Entre aspas, não é querendo dizer que a pessoa é inferior, mas aqueles que estão sob sua responsabilidade. Então, até na vida prática, a gente vê isso. No mundo do ego, a gente vê que existe isso. Mas nós temos que viver isso no nível do sentimento. E à medida que a gente amadurece espiritualmente, que a consciência está mais viva, isso tem que estar também bem mais atuante. Eu achei importante trazer isso para vocês, porque é um drama de todos nós. Isso é controverso. Autores que dizem que isso é narcisismo, por exemplo, a pessoa se sentir responsável por muita gente. Claro, porque eles não têm uma visão evolucionista, ainda mais evolucionista do espírito, não evolucionismo dos corpos e das espécies, corpos materiais falando. É natural que eles vejam tudo como apenas ego, não é? Mas nós que já sabemos que, assim como tem aquela pessoa, meu Deus, eu nasci para ser médico, não médium. Nasci para tratar da saúde dos outros, eu tenho que... Alguns já sabem, eu vou ser cirurgião, já nascem, alguns são exemplos vivos disso. A pessoa nasce com uma programação clara. Outros vão percebendo qual é a sua vocação à medida que amadurecem. Outras pessoas se sentem perdidas a vida inteira e isso não é justificativa. Nós temos que começar a viver o espírito de serviço, ainda que a gente não esteja num estado de graça. Muitas vezes as pessoas estão esperando. Esse é o problema da nosso despreparo psicológico, a nossa imaturidade espiritual para entender o que seja vocação. Não é um estado de graça. Vou ser tão feliz quando realizar a minha vocação. Não, é uma área de desafios. A não ser que a pessoa entenda que felicidade é isso, enfrentando desafios, superando dificuldades, aprendendo no meio dos tropeços e dos conflitos. Sim, a vocação é assim. Como é que uma pessoa vai ser muito feliz sendo, por exemplo, uma psicóloga, um psicólogo, um político, uma política? A pessoa está, às vezes, atormentada, mas aquele sentimento de dever, eu preciso viver isso, eu sou isso. Quando a pessoa tem uma vocação muito clara, ela confunde, ela diz, eu sou psicóloga ou psicólogo, eu sou médico, eu não posso escolher outra coisa. Mesmo que eu sofra muito nesse trabalho, mas minha alma, minha consciência pedem isso. Às vezes entra o ego junto também. Sim, mas nós temos ego. O ser humano tem ego. A gente disciplina o ego, não é? Para transformar impulsos ruins do ego. Revide, competição. Tudo isso que é bem normal. Todas as pessoas têm algum nível. E a gente vai apenas, ao perceber, educando isso. E colocando, setorizando, compartimentalizando as áreas onde a gente permite haver ou agressividade, ou competitividade, para a gente não deixar que esse fenômeno aconteça onde não deve. Há pessoas que, por exemplo, não admitem de modo nenhum, não tem nenhum impulso agressivo. Pronto, implodem. Todo ser humano e todo animal tem impulso agressivo. Depois, eu não tenho nenhum espírito de competição. Aí compete com um filho ou uma filha. E pode destruir a vida desse filho ou dessa filha por causa de uma aura de santa ou santo.
É muito melhor que a pessoa admita suas invejas, suas raivas, seus ciúmes, pelo menos para si. Ela não precisa declarar a todos. Quando vocês veem eu falando publicamente, é só para estimular que todo mundo faça isso internamente. Tem que alguém ter a loucura suficiente, como a minha, de falar publicamente, por exemplo, como Mateus. Mateus, morro de inveja de Mateus, que sabe francês fluente. E isso é uma brincadeirinha, porque não é uma inveja propriamente, que inveja faz mal, né? A inveja, a pessoa passa mal. Aí as pessoas dizem inveja boa. Inveja boa, não existe inveja boa, existe a admiração. Ou então, existe, se não é admiração, o desejo de trabalhar para conquistar aquilo. Bem, se eu realmente quisesse estudar francês, se eu realmente quiser, se me incomodar muito que alguém saiba fluentemente francês e eu não, o que é que me cabe? Começar a reservar alguns minutos por dia para estudar o idioma. E não ficar passando mal, com raiva, porque o outro sabe francês. Vocês entenderam? Mas se a gente sente um pequeno incômodo, porque eu gostaria de saber o francês fluente, mas eu preciso primeiro estudar mais o inglês. Como desde quando eu tive as primeiras intuições de querer estudar o francês. Foi um desejo de sempre. E eu me barrava porque sabia que tinha que primeiro ser fluente em inglês. Antes mesmo de surgir a mediunidade ostensiva, já tinha essa intuição. E eu barrava. Então, pronto, fico incômodo, porque eu sou um francês reencarnado, tenho um amor à língua, aquilo que eu falei a vocês, o pertencimento a um certo território linguístico, porque é linguístico-cultural, linguístico-filosófico. Tanto é que hoje a filosofia não se destrincha do linguismo. A própria estrutura de construção de palavras tem a ver com uma forma de pensar de um povo. É interessante isso, não é? Vejam os americanos, um exemplo simples, ou os anglofônicos, como são individualistas no sentido positivo, de serem responsáveis por suas vidas, muito, e no sentido negativo, de sou eu, depois eu, e inclusive Deus eu sou também, os esotéricos de lá, né? Eu sou um pedaço de Deus, Deus está em mim, eu posso tudo, e se eu não me acho Deus, eu tenho uma autoestima muito baixa. Isso é delirante pra gente, não é? Como é que eles colocam o pronome eu dentro das frases deles? No meio da frase, sempre o I, que é um I, como todo mundo sabe, é uma letra maiúscula. O I, eu sou mais importante. Que boca diz em português? Ai, isso dói. O ego dói, não é? Ai, eu na frente. Eu sou alto, eu sou forte. Eu sou o centro de tudo. Aumenta a ilusão. Muito. A ilusão do centro. Então, assim como também a questão materialista que tem no idioma. O outro é meu corpo. Quero dizer que é muito camarada. Aí chama de body. É muito parecido, não é exatamente a mesma palavra, mas a fonética é praticamente a mesma, porque a origem é essa. Então, é uma extensão de mim. Por isso é meu camarada, meu corpo. Oi, meu corpo. Não é exatamente a mesma palavra, mas a fonética é quase idêntica. Lu, você pode me ajudar nisso aí? Eu estou mais ou menos certo, não estou, Lu? É a mesma palavra com outra na frente. Nobody, anybody, everybody. Isso, e quando fala body é o corpo. E camarada, com a palavra my body, parece que é um pouquinho diferente, não é? Não é diferente. Sim, Não é isso? E apenas agora uma fonética muito parecida, não é isso? Isso. Pronto, isso, porque isso. A fonética é parecida porque foi corrompida. Porque originalmente é meu corpo. Então, quer dizer, até o meu amigo sou eu. A pessoa, ou seja, a ilusão, o idioma tem uma forma de criar um jeito de ser, de sentir o mundo. O que acontece com o português? O português é um idioma de adjetivos. O inglês é verbalizado. Tudo é verbalizado. As palavras todas se verbalizam facilmente lá. Uma cultura de ação, como é uma cultura de responsabilidade, ainda que delirante, como eu apresentei os pontos, mas é uma cultura de eu sou responsável por minha vida, eu tenho que tomar iniciativas para construir o meu futuro. Eu não posso esperar que ninguém faça isso por mim. Isso torna as pessoas adultas, mas dificulta que elas fiquem maduras. Aqui no Brasil, o português e nós lusofônicos, tudo é adjetivo, muito adjetivo, e qualificamos tudo, e tudo nós colocando que o adjetivo, embora ironicamente seja colocado depois, mas a ideia é essa, a gente bota o substantivo aqui e já sai colocando um monte de adjetivos depois. A gente sabe que na boa literatura não se deve usar muito, não se devem usar muitos adjetivos, mas é o perfil da língua brasileira.
perdão, é porque eu sei que é bem diferente hoje, né? Da língua portuguesa do Brasil e da língua portuguesa de uma forma geral. Hoje a gente já pode dizer que é a língua brasileira, não é mais português. É impressionante como é diferente, mas tudo bem. Língua portuguesa do Brasil. Então é isso, amados, é que nós procuremos nos sentir responsáveis pelos outros, que nós procuremos nos sentir conscientes do que nós devemos fazer. E aí entra outra questão. Ser responsável é ir lá e vou dar uns conselhos e vou lá visitar minha amiga e tomar satisfações sobre a vida dela. Não, isso é autoritarismo, não tem nada a ver com responsabilidade. Isso é autoritarismo. Vocês sabem como eu respeito a pessoa cuidar do seu corpo, cuidar da beleza, sim, para se sentir bem. Mas só que nós temos que cuidar da beleza em vários níveis, principalmente o espiritual. Beleza e elegância são palavras usadas em português e em inglês, que é o que eu posso afirmar, mas eu não posso. Em física, essa equação é linda, que é a ideia de que a estética revela o bem e o belo. Já falamos isso em outra ocasião, né? Mas vale a pena reforçar. Wagner, você tem com você aquela propaganda da Dove. Amigos, eu permito dizer, porque é tão lindo isso, né? Que importa que ela lucre com isso, que bom, fiquem podres de ricos e que todos os acionistas ganhem muito, porque a filosofia de propaganda está excelente. Vejam, Wagner, você está com você aquele vídeo de 1 minuto da Dove? Sim. Sim, pronto. Está disponível para exibir agora? Tá, sim. Pronto, então, Anderson, pode autorizar... Wagner já deve estar ouvindo, né? Podem exibir, por favor. Depois eu comento com vocês. Vejam que mensagem autoevidente, elegante, desde a letra da música. Lu, depois diga alguma coisa da letra da música para todos, tá certo? Vou passar isso para você. Não vou aqui me meter a traduzir com você presente. Mas a letra da música, a reação que é de todas as mulheres. Então os homens presentes podem dizer, meu Deus, é coisa de mulher mesmo. É verdade. Mas nós, como homens, podemos ter isso em outras áreas. E todo ser humano tem isso em algum nível. O problema da autoestima, o problema de não conseguir se enxergar como é, não só no sentido de exagerar valores, mas também de não enxergar os próprios valores. Já está no ponto, Wagner? Anderson já está no ponto? Pronto, podem soltar. I see you sitting in the corner, looking kind of blue. Don't you try to hide from you know who. Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, I'll kiss you, keep you out of mischief, make your blue sky do. Silly to be shy with you know who. Peekaboo, peekaboo, I'll kiss you. Peekaboo, I love you. Better make your mind up that you love me too, 'cause you're gonna marry you know who. Peekaboo, peekaboo, I love you. Oh, que fofura! Peekaboo, Oh, meu Deus! I love you. Revele sua beleza real. Lindo, né? Vamos aplaudir, amigos? Agora vejam, aí parece fútil, né? Não, mas aí é beleza física, né? Agora vocês vejam, a cultura exatamente que estimula a futilidade da aparência apenas física, vejam que nós usamos como referencial. Não tem nada de errado. Vocês notaram como eles escolheram muitas mulheres bonitas, de todas as faixas etárias, de todas as raças, todas com a mesma reação. Meu Deus, eu não conheço uma mulher que goste de ser pega de surpresa. Então, pelo menos, se eu retocar, maquiagem, arrumar um cabelo, como assim vai me filmar e fotografar? Peraí. Porque a cultura é tão tirânica com as mulheres nesse sentido, que quem não tem começa a desenvolver para poder não passar de desleixada, por exemplo, toda mulher tinge o cabelo. Porque senão fica parecendo uma mulher relaxada, a não ser que dê luzes no cabelo, né? Jesus, é uma tortura, não é? Muito bem, mas em que medida, por exemplo, uma pessoa pode começar a se achar burra, começar a se achar indecente, não é? Não é que a pessoa não tenha senso crítico. Tem aquela idiotice de se ouvir aqui, eu não sei se o quanto é brasileiro ou é sergipano isso. Se eu não me achar bonito, quem vai me achar?
Não, isso é uma estupidez. E a gente pode reconhecer que não é um astro de cinema e daí, em relação apenas a isso. Mas a pessoa, por exemplo, vamos colocar, deixa eu me colocar como exemplo. Eu sou obeso, eu sou calvo. Eu acho tão feio o cara botando implante de cabelo, me perdoem se isso parecer preconceituoso. Ou então chega, ou puxar os cabelos assim da lateral para poder cobrir a careca. Meu Deus, que coisa feia. Me perdoem, desculpa, eu não quero ofender ninguém, se alguém aqui tiver presente que faz a prática disso. Isso existe nas mulheres, mas nós homens fomos liberados, sendo gays ou não. Que bênção. Olha, calvície eu não acho uma coisa bonita em si. Não, não é. Mas em que afeta a minha função, amigos? De eu ter a calvície ou ter cabelo em cima da cabeça? Eu quero ter ideias dentro da cabeça, não cabelos em cima da cabeça. Quero que minhas ideias estejam no lugar certo. Não o cabelo no lugar que parece que deveria estar. Não é. Obesidade. Sou obeso. Bem obeso. Sou o próprio obeso. Ninguém pode dizer que eu sou só fofinho ou gordinho. Eu sou obeso. Muito bem. Eu vou me vestir de acordo, amigos. Eu vou botar uma roupinha colante para esconder que sou obeso, para poder disfarçar um pouquinho. A gente pode botar algumas listas que não aumentem mais do que já está. Para amenizar a coisa, ficar elegante, pôr um paletózinho, etc. O paletó até foi a Eugênia que pediu para botar, porque ela disse, se os políticos usam em momentos formais, se os advogados usam em momentos formais, a sua função de representar os embaixadores do céu é menos importante, use. Foi assim que começou o uso do terno. Mas fica elegante. Acho que todo gordinho devia assumir, usar. A pessoa não deixa de ser gorda. Olha-se lá na frente, eu não estou escondendo minha obesidade. Da mesma forma, a pessoa na beleza, na inteligência, na cultura, nós não temos que fraudar quem somos, porque primeiro as pessoas percebem. A gente pode maquiar no bom sentido, como respeito aos outros. É o que acontece com as mulheres. Fazem uma maquiagem bonita. Ninguém está achando que ela está escondendo as imperfeições da pele. Ela realmente está conscientemente, publicamente, fazendo a maquiagem para esconder um pouco as rugas ou as imperfeições da pele. Nós homens não temos essa exigência. É tão bom, não é? Poder ficar com pelanca, papada, e ninguém ficar reclamando da gente por causa disso. Que bom, que ótimo. Deixa a pelanca cair, deixa a papada acontecer. Não tem importância. A não ser que a pessoa seja muito imatura e tem que ficar bonitinha, tem que ficar sexy, etc. Isso não estou dizendo que seja errado, amigos. Mas eu estou dizendo que à medida que a pessoa amadurece, isso deixa de ser importante. Eu já senti essa necessidade. Fui magro de 16, 21 para ficar bonitinho, para ficar sexy, para poder atrair algumas pessoas. Não é por aí. Quando eu vi que não era por aí, pronto. Vai todo mundo tomar naquele lugar. Quem me amar, que vier pela consciência e pelo coração. Depois resolve a parte sexual, porque é mesmo, o resto se resolve. Primeiro vem o amor. Quantas mulheres lindíssimas que são rejeitadas e desprezadas. Quantos homens muito sexys. Aí para um homem é diferente, né? Não, o negócio é ter dinheiro, que você pega a mulher certa e as mais gostosas. Tá isso no imaginário dos homens. Homens aí podres de ricos, poderosos, pega uma linda perversa, eu só quero casar. Querido Tilenol, estou com dor de cabeça, não dá. O cara tem que dar um carro importado para ter uma noite gostosinha na vida. Eu estou dizendo assim, casos extremos. Mas para dizer que não é por aí. Quantas ilusões nós, até no sentido físico e sexual, quantas ilusões nós temos. Vou ficar bonitinho para encontrar a pessoa certa. Fica bonitinho para encontrar o urubu que vai querer me consumir. Não é que não deva haver atração, alguma atração sim, mas é melhor menos atração com mais fusão de almas do que o resto. Então, amigos, existe a beleza, principalmente do nosso espírito. Não é ser vaidoso, dizer, se eu não me achar inteligente, quem vai se achar? Eu vou falar muita merda em público. Ou em qualquer situação. Quem não assume que a sua inteligência é limitada, a gente tem como perceber, amigos. Tem como perceber. A gente tem como perceber que está entrando numa área que é movediça. A gente está caminhando sobre a areia movediça. Se a pessoa tiver bom senso, ela entra com cuidado, pede desculpas, estou entrando na área dos outros, o que for, não sei, tenho impressão, não tenho conhecimento suficiente sobre isso. A gente intui, amigos. Então, ter esse cuidado de enxergar a inteligência na medida que é, a cultura na medida que é. Vocês já viram isso? Aquela pessoa, todos nós já assistimos situações caricaturais, é importante que nós utilizemos, para que nós adaptemos para nós. Aquela pessoa que é inculta, e que é dada a dar pareceres inteligentes e sábios. Ela dá aquela frase que parece uma sentença que abafou. Aí a gente percebe, meu Deus, a pessoa está achando que está
Não se diz no vernáculo isso? Crente que está abafando. Ah, meu Deus do céu. Às vezes é até o português errado. Vocês já viram isso, né? Erro de português todo mundo comete, amigos. Mas alguns erros não são erros, né? São uma chuva de granito, né? E principalmente se a pessoa comete erros grosseiros o tempo inteiro. Aí a gente percebe, pronto. É aquela pessoa falante cometendo erros de português toda hora. Já viram isso? Ela nem está percebendo que está cometendo os erros. Ou então está falando muito, achando que está sendo muito interessante, está incomodando todo mundo. Vocês já viram isso? Todo mundo já viu. Eu posso falar porque eu tenho um perfil psicofônico e falante. Então a gente enxerga isso em si e nos outros. Então, em todos os sentidos, amigos. E espiritualmente. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Aí vai entrevista na televisão. Primeiro, humildade. A pessoa que diz que é humilde não é humilde. Nem sabe o que é humildade, amigos. Quanto mais ser humilde. Ela talvez esteja dizendo de não ser tão arrogante, não é? Reconhecer que tem limitações, que tem que trabalhar, estudar. Isso todo mundo faz, com o mínimo de bom senso. Isso não é humildade, amigos. Humildade é uma excelência moral semelhante à serenidade. Nós costumamos achar que a pessoa é serena quando ela apenas é calma. Tiraram isso aqui. Sim, pode vir. Uma urgência, amigos. Um momento. Obrigado, Dei. Dei me chamou a atenção que em vez de chamar chuva de granito, de granizo, eu disse granito. Eu tenho a impressão que foi um ato falho. Como são palavras bem usuais, né, amigos? Olha a questão do português. Aí esse erro é bem um ato falho, não é? Mas obrigado, Dei, obrigado. E aí a gente pode dizer, onde entra a sombra? No cansaço. Hoje eu dormi pouco, não é? Na distração. Nas situações em que, são palavras conhecidas, mas que a gente não usa toda hora. E, aí troca um T por um Z, granito, granizo, não é? Isso é o que se chama... Uma vez eu me lembro que eu troquei que besteira, que beleza por que besteira. Vocês imaginem. Que situação vexatória. Uma moça estava falando um monte de asneiras e achando que estava abafando. Aí, de repente, eu disse, que besteira. Para ela, sorrindo. Vocês imaginam, foi um vexame histórico, gravei para a eternidade isso. Porque a moça estudava psicologia. Aí, desculpa, eu quis dizer que beleza. Não, você achou uma bobagem. Aí ela quis fazer uma grossura, né? É isso mesmo, você está dizendo um monte de bobagens. Pronto, então ela quis, já que eu fui gentil de dizer que foi uma distração, ela apenas poderia. O que a pessoa faz quando conhece? Eita, diacho, estou incomodando um rapaz, ele está achando um monte de bobagem. Não é? Não, assuma que você que está certo, eu assumo um monte de bobagem mesmo. Isso não é por aí. Aí comecei a dar minha opinião, ela ficou puta. Bem, então... Mas eu estava muito jovem, imagine que eu estava na Federação Espírita Sergipana, lá com 20, na época que eu ia para asilos, né? Eu estava com 20, 21 anos no máximo. Aí pronto, uma sombra do tamanho do mundo, porque eu não trabalhava esse assunto de sombra psicológica, eu não conhecia o conceito ainda. Aí quando a gente não conhece o conceito, pronto, a gente está com a sombra do tamanho do mundo. É tomado e não percebe. Como essas situações eram muito mais corriqueiras. Pois é, não é chuva de granizo, não. É chuva de granito mesmo, as pedras gigantes caindo sobre nós. Quando são de pau, obrigado, Dê, mas foi uma falha, lógico, né? Mas eu acredito que foi um ato falho da sombra, ato certo do selfie, para dizer que é muito mais do que pedrada. Isso é uma calamidade. Quando a pessoa não percebe suas limitações, amigos. É tão bom a gente assumir as nossas limitações, não é? Porque, inclusive, se a gente assume, pode desenvolver. Olha, eu vou aqui estudar essa área, vou me desenvolver nessa área aqui, porque eu tenho limitações nessa área. E não assume compromissos ou responsabilidades que estão acima de suas capacidades. E isso é um sinal de pouca maturidade psicológica e espiritual. Essa coisa de decorrer aqui para vir corrigir, foi pedido veemente meu que ele fizesse isso, né? Que algumas pessoas podem imaginar quando eu peço que me corrijam. Não, que é gentileza, né? No fundo ele não gosta. Não, pelo amor de Deus, é responsabilidade de todos. Se eu disser uma asneira em medicina e ninguém me corrigir, é responsabilidade dos médicos que ouviram, viu? Tenho certeza, trabalha em grupo até nisso. Eu não sou obrigado como generalista. Isso aqui foi uma tolice. Mas e se eu apresentar um conceito errado, sério? Você se lembra quando eu falei sobre eu citar Gandhi, que eu, em vez de dizer o amor de um homem pode anular o ódio de milhões, eu disse o ódio de um homem pode...
Meu ato falho não foi nem erro de português, foi um erro conceitual. Porque, no fundo, eu achava isso. O cara era cheio de ódio, sorrindo, e sorrindo, e sorrindo, detestando a multidão. A Índia é minha e a Índia é una. E eu, na minha cabeça, Paquistão é Índia, ponto final. Morram, façam o que quiser, mas eu como homem santo. Parecia que estava se quebrando de tão magro. A maldade que deixava ele magro. Aí é realmente o ego do tamanho do mundo no corpinho franzinho, despojado, de uma túnicazinha só, pobre, sentadinho no chão. Mas vamos ver como ele era jovem. Vestido com a última marca de Londres, a última moda, né? A pessoa não faz mudanças radicais em uma vida só. Nós melhoramos muito, mas estruturas de personalidade levam séculos para mudar. Isso em psicologia se sabe, e isso em assunto espiritual também. Está em Ação e Reação, de André Luiz Chico Xavier. Pequenas nuances da personalidade levam mais de 1000 anos para serem modificadas. É brincadeira? Então, claro que nós podemos fazer grandes modificações na nossa forma de administrar nossos defeitos, colocando-os para o bem, de administrar os nossos erros para cometermos menos erros e trazermos para nossas vidas mais acertos, inclusive pelo fato de reconhecer que são erros e não transferir a culpa para os outros, não é? Se eu disse aqui, eu podia dizer, pois é, porque eu dormi pouco hoje. Não, eu dormi pouco favoreceu que minha sombra se manifestasse. Porque isso é muito comum. Os professores estão em pânico na sala de aula. Professores, digo professores universitários. Como os jovens estão sem saber usar o português. É impressionante. Mas isso revela muito mais. Significa que a pessoa não lê. Significa que a pessoa está ouvindo ou lendo e não está prestando atenção para aprender. Ela repete o mesmo erro porque ela não aprende nada. Ela é tapada para receber. Ela acha que só ela fala, só ela ensina, só eu tenho a dizer, dos outros não entra nada. Ela não percebe que ela está... Pessoas inteligentes, amigos. Eu não estou falando de pessoas estúpidas, não. Nem pessoas iletradas, gente com diploma superior. E que são assim em massa. Há um percentual expressivo da população que é assim. E isso é ruim para quem é assim. Quando a gente fala isso, é porque quem é assim, alguém pode ficar defensivo, né? Deus do céu, socorro, socorro, socorro. Eu sou professor do assunto. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que a pessoa não passe vergonha ao fazer isso com terceiros, vocês compreendem? Mas a primeira atitude da pessoa egóica, não, isso aí tá mandando recado para mim, tá me alfinetando. Cristo Redentor, Pai dos impotentes, socorro, socorro. Pronto, e que seja, e se fosse? E se for, como é que eu vou ganhar nessa situação? Vocês compreendem? Não estou dizendo que tem alguém pensando isso, não. Mas esse tipo de atitude é normal também. Defesas do ego. Mas só que as defesas do ego, normalmente, nos atrapalham. O ego e as defesas do ego são muito importantes em várias situações da vida, lá fora. Mas se eu vou fazer uma terapia, estou com meu psicólogo ou minha psicóloga, se eu estou com um professor de espiritualidade, eu tenho que, naquele momento, ter pelo menos a ilusão. Se é que eu não acredito, vamos fazer de conta, como hipótese de trabalho, como se faz na ciência. Como hipótese de trabalho, essa pessoa não está querendo me machucar. Por uma razão. É provável que seja isso se for uma pessoa madura, não é especial ou santa, não. Se for adulta, ela vai ficar com um grupo de pessoas por quem ela é responsável, dando cacetada pelo prazer da cacetada. Então, essa pessoa vai lá, vai fazer o trabalho, não está no lugar errado. Segundo, ainda que ela tenha esse distúrbio, eu vou ganhar muito mais se eu considerar que a cacetada que ela me dá, com prazer de dar cacetada segundo a minha loucura, mas se eu aproveitar, eu só tenho a ganhar. E se essa pessoa está fazendo por maldade, ela vai dar contas. Então, o problema é da psicóloga ou do professor de espiritualidade que está ali vazando o seu sadismo, problema dele, problema dela, vai dar contas. Vocês compreendem, amigos? O aluno, a aluna, o discípulo da vida por excelência, como disse ele mesmo para o Chico Xavier, abraça o seu defeito, e no caso, como disse Jesus, abraça o seu inimigo, no sentido de o que há de bom para extrair disso. E não, quem é ele ou ela para dizer isso para mim? Não, peraí, isso é ego, rapaz, ou moça. A gente dizendo para a gente mesmo, não estou dizendo para alguém, não. É a gente dizer para a gente mesmo, ok, para que essa raiva? O que é que eu estou ganhando com isso? A não ser que a gente aplique isso para o bem nosso e de terceiros. Lu, eu fiquei de você dizer alguma coisa, eu sei que você ouviu rapidamente, não é? E alguma outra palavra você pode ter perdido, mas você dá uma geral do que ela falava na musiquinha, a cantora? Não se esconda, não seja tímido ou tímida.
eu te vejo, eu te amo e sei que você me ama. Olha que lindo, não é? Porque a gente pode julgar... muitos problemas psicológicos e espirituais, encerrando que eu sei que estamos no limite, a gente transforma assim. Meu marido não me ama. Meu seio começou a cair, deve ser isso. Não. Não é isso. Não, deixa eu botar mais silicone. Bota tanto que parecem duas massas duras, ficam desnaturais. Se for exagerado, amigos, cada um avalia como eu estou dizendo. Deixa de ser um seio, fica alguma coisa artificial na frente. Deixa eu botar mais um silicone cá, outro lá. É diferente da mulher que está colocando seus silicones ou o que for, por satisfação consigo mesma, mas para dizer, vou segurar, não vai aparecer outra peituda, outra bunduda mais jovem ou mais esperta e vai levar. Não tem essa, amigos, não funciona assim. Que isso seja importante, mas não é o único item. Não, a vida não... Nós estamos numa sociedade complexa demais para se funcionar à base de aparência física, amigos. É inteligência, é informação, é o conhecimento, é o conjunto disso aí, que envolve habilidades intuitivas, etc., que faz em qualquer área uma pessoa dar certo. Basta perguntar a vocês. Vocês acham que em áreas de beleza física... preponderante, como fator preponderante de sucesso, as grandes estrelas de cinema, os grandes atores, atrizes de televisão, as grandes top models, vocês acham que elas são surrealmente bonitas e bonitos? Nós não sabemos, por exemplo, das mulheres que aparecem na televisão brasileira, dos homens que aparecem na televisão brasileira, a gente dá um passeiozinho no Rio Grande do Sul, chamado celeiro de modelos, não por acaso, que é uma gente lindíssima realmente. Vamos dar uma passeadinha no Rio Grande do Sul. A gente se bate assim, como se fosse nada na rua. Vamos dar uma passeadinha na Avenida Paulista em inverno, com todo mundo lá, com os seus sobretudos, etc. Então quer dizer que aquelas pessoas... é porque essas pessoas bonitas, geralmente... Não. Tem muita gente muito bonita e muito atraente que está se fiando em sua beleza e sua atratividade física para conseguir uma posição numa novela, num filme. Não vai conseguir, porque esse é um dos itens. E todos vão se lembrar. Não, tem um ator ali, tem uma atriz francamente feia. Eu não sei como é que faz esse sucesso. Pois é, amigos, numa área em que a beleza é fundamental. Parece ser, não é? Vinícius de Moraes, coitado, no seu delírio de homem feio complexado, dizia, perdoe minhas feias. Ele não botou feios, né? Mas a beleza é fundamental. Quem faz muita questão de mulher seja bonita é o cara feio complexado. Eu nunca vi homem... Isso é padrão, já vi vários artigos sobre isso, viu, amigos? Nunca se vê homem feio, homem bonito, atacando, ou desdenhando, zombando, rindo de mulher com problemas de beleza física. Quem tem esse preconceito, essa discriminação, é o cara que sabe que é feio. Nessa coisa elementar, aparência física, que é uma besteira. Pois é. Em tudo na vida, amigos, em tudo. É a cabeça, é o coração. Nas áreas de sucesso material e social. Olhem o que eu estou dizendo. Não estou falando de espiritualidade, religião e Deus, não. Eu estou falando da nossa civilização como hoje se organiza, em qualquer área, até em áreas em que a aparência física parece ser a vitrine fundamental. Não é. É a habilidade relacional da pessoa. É a aptidão de conseguir estabelecer vínculos relacionais excelentes. É a pessoa que tem sacadas intuitivas e sabe agradar aquele diretor, aquele produtor na hora certa, faz radiografias das personalidades das pessoas que ninguém nem sabe como a pessoa consegue fazer aquilo. Vocês sabem que grandes astros têm QI altíssimo? Sharon Stone tem 150 de QI. Um desses astros, que eu não me recordo o nome agora da atualidade, que eu não gravo o nome de astro homem, não tem jeito. 180 de QI. Albert Einstein tinha 178. São pessoas inteligentíssimas, porque é um topo, é uma minoria de uma minoria. Alguém vai imaginar que a Angelina Jolie é só aquela cara linda? Ou que Brad Pitt é só um gostosão? Gente, quanta gente quer estar naquele lugar? Não mentalize, tenha fé, acredite que você vai conseguir. Quanta gente vocês acham que nas décadas e décadas em que essa literatura existe, desde o século XIX, fez isso e não deu certo? É claro, só alguns estão no topo, não é? Tanto que Marilyn Monroe, considerada a maior estrela de Hollywood por vários motivos, é hoje tida como um exemplo de gênio relacional. Era uma mulher estupidamente inteligente. Como é que Marlene Dietrich conseguiu, aos 60 anos, ter um caso com Kennedy?
Isso foi registrado, foi vazado na imprensa aos 60 anos. Vocês acham, eu sou fã de Marlene Dietrich. Alguém consegue dizer que ela parecia uma mulher realmente bonita e sexy? Meu Deus, ela parece uma caveira estilizada. Parece um esqueleto estilizado. Eu digo como fã dela. Mas o carisma, a personalidade, a inteligência e a cultura na mulher que nas horas vagas estava o tempo inteiro estudando. Além de ser inteligentíssima, era cultíssima. Se ela abrisse a boca para falar sobre qualquer assunto, ela calava qualquer pessoa. Falei recentemente sobre Hedy Lamarr, uma grande estrela dos anos 40 e 50, que simplesmente revolucionou a tecnologia, deu a base para a tecnologia de celular e satélites, amigos. Vocês têm uma ideia de quem eram essas pessoas. Então, beleza, que cuidemos para nós mesmos, quando gostarmos, para ficar bem consigo mesmo. Mas cuidemos mais da inteligência, da informação e, principalmente, da maturidade psicológica e espiritual. Coração, ser feliz. Depois vem o ego. O ego é um instrumento a serviço do coração ou do espírito. Assim a gente pode ser feliz. Só se é feliz pelo coração, com a bondade. Como a gente entenda isso? Como a gente possa viver isso? Pelo ideal de serviço aos filhos, aos irmãos, e de ideal, à multidão, não importa, na profissão, é pelo coração que a gente é feliz. Não é se abrir e ser ingênuo e não se defender, não tem nada a ver com isso. Todos aqui sabem que nós não propomos isso. Mas é de colocar razão para nos proteger, colocar filtros para que nós sejamos pragmáticos, temos malícia para perceber a maldade do outro que quer passar a rasteira na gente. Mas, ao mesmo tempo, não é isso que vai deixar de me fazer ser motivado pelo meu ideal de servir as pessoas no meu trabalho, em casa, com quem eu estiver. E se uma pessoa não merece, pronto, troca por outra. Vou servir a outra pessoa, se for o caso. Mas sempre, sempre confiar no bem. Se a gente desesperar do bem, o que nós vamos ter, amigos, se não a sintonia com o mal? Então, passamos alguns minutos, porque passamos também para começar. Uma excelente semana para todos. Eugênia está de novo me chamando a atenção, então vou parar por aqui. por ordem dos espíritos, para que nós mantenhamos uma boa sintonia nesses trabalhos, para que quinta-feira eu possa estar com uma boa sintonia, possa trabalhar de madrugada em casa. Eu, na terça e na quinta, não poderei cumprimentar, o que é uma privação para mim, principalmente. Vocês vão se cumprimentar aí. E eu sou que não vou cumprimentar ninguém, né? Então, a privação maior é minha. Um beijo no coração de todos. Uma excelente semana para todos. Seu irmão do Espírito, como professor Canal Limitado, Benjamin, com Eugênia e a turma dela toda do bem. Que eles nos abençoem para que tenhamos força e juízo para aplicar o que pudermos a nosso benefício, de nossa felicidade. É tão bom assim. A gente veste a carapuça se quiser. É tão bom quando a gente veste todas e aplica todas. Como eu visto para mim, amigos. Não é? Os meus ouvidos estão mais próximos de minha boca do que os ouvidos de todos vocês. Beijo no coração de todos. Obrigado, agradecer a eles, não é? Transfiro de fato a ovação a eles, que me inspiraram de forma muito intensa e profunda. Mas obrigado de qualquer forma, pela parte que me cabe como apenas canal.